sentido da Páscoa tão deturpado, porque as pessoas, com o passar do tempo, a Páscoa ela foi tomando um sentido mais comercial do que espiritual. Mas eu acredito que Deus ele permite que muitas situações aconteçam na sociedade, né? Justamente para que a gente volte novamente a refletir acerca de muitas coisas. E eu acho que, devido a tantas perdas que nós temos tido nesses últimos dias, de alguma forma, né, as pessoas têm se voltado mais, né? Esta semana foi necessário que um juiz do STF baixasse um decreto para que as igrejas fossem abertas no dia da Páscoa, celebração da Páscoa. Olha, eu já estou quase beirando 50. Nunca na minha vida, né, ouvi dizer qualquer coisa, né, acerca dessa proibição, né, no Brasil, falo, né, no Brasil, dessa proibição, né, de impedir as pessoas de celebrar a Páscoa, de celebrar, né, um dia, para nós cristãos, um dia santo. E agora a gente vê, né, as pessoas querendo ir para a igreja, querendo celebrar a Páscoa, querendo de alguma forma, né, ter esse momento de comunhão. E a gente começa a prestar atenção que isso é uma tendência natural, né, acontecer mais para frente, de nós sermos impedidos, né, de ter esse momento. E eu louvo ao Senhor porque, graças a Deus, Araguaína, por mais que estejam vivendo uma situação de pandemia, né, de estar também nesse processo, mas aqui, graças a Deus, nós não estamos tendo esse problema, mas em algumas cidades do Brasil, isso está se tornando algo assim grave. As pessoas estão sendo impedidas de estarem buscando ao Senhor, né? Mas então Deus ele vem de alguma forma criando situações para que as pessoas se aproximem mais dele, né? Porque as pessoas estão começando a perceber, né, que existe um plano, né? Existe um plano por trás de tudo isso, justamente para nos impedir de chegar até Deus. Mas existe um Deus que é maior do que qualquer situação como nós estamos vivendo, né? Que não perdeu o controle da humanidade, que não perdeu o controle, né, das suas criaturas, né? Então, Êxodo capítulo 12, nós vamos ver a história da instituição da Páscoa do Senhor. E aí nós vamos depois em outros textos que eu quero mostrar essa questão da instituição da Páscoa como um fator libertador. E aí lá em Jesus a gente vai ver a instituição da Páscoa como um fator salvífico, né? Como o pré-anúncio da salvação. Aqui, pré-anúncio da libertação do povo do Egito, né, para a terra prometida. E lá no livro de Lucas nós vamos ver, né, o anúncio de um novo tempo. Jesus, né, na última ceia com seus discípulos, ele institui ali um novo pacto, né, um pacto agora, né, onde será feito através da morte da cruz, né, do sangue que será vertido e da carne que será moída na cruz do Calvário. Então aqui, Êxodo 12 diz assim: ora,
o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses, este será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, toma-la juntamente com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel matará a tardinha. Tomarão do sangue, poloão em ambos os umbrais e na vega das portas, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. E não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fissura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue. Passareis por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrar-vos-ei por festa ao Senhor. Através das vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, nós estamos vendo aqui a instituição da ceia, a instituição da Páscoa do Senhor, né? O termo Páscoa quer dizer Pessah. O termo Páscoa, lá no hebraico, né, é o termo derivado da palavra Pessah. Pessah, no sentido hebraico, quer dizer passagem, passar de um tempo para o outro, passagem para uma caminhada, de uma terra para outra. Então, a Páscoa tem esse sentido, porque o próprio Deus aqui fala, né? Esta é a Páscoa do Senhor, e no verso 10 ele conclui dizendo: porque naquela noite passarei, naquela noite Pessah, né? Passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto homens quanto dos animais. Então o próprio Deus ele já fala qual é o verdadeiro sentido desta Páscoa, e ele vem instituindo esta Páscoa, né, e dando todos os critérios, como seria, como deveria ser, justamente para que todos estivessem de sobreaviso. E ele marcou o dia que ele passaria pela terra do Egito, né, que ele feriria ali os primogênitos do Egito, visto que, né, Deus tentou avisar por diversas vezes a Faraó, né, que era para que ele desse a libertação ao povo de Israel. E Faraó foi se endurecendo, né, endurecendo o seu coração, não permitindo ouvir a voz de Deus, e Deus foi provando, Deus foi trazendo, né, ali
a forma como ele queria que acontecesse em relação ao seu povo, mas Faraó estava com seu coração endurecido. E uma forma que Deus tinha de fazer com que Faraó, abrisse mão do seu povo, era ele mesmo, o próprio Deus, passar pelo Egito, passar pela terra do Egito, porque somente a vida e a morte, estão nas mãos do Senhor. Se a gente parar para analisar todas as pragas do Egito, Moisés vinha com o seu cajado, fazia, decretava ali como seria ali naqueles dias, aquela determinada praga. Vinha os sábios, os feiticeiros de Faraó, e também fazia da mesma forma. Mas quando Deus passasse pela terra, os feiticeiros não poderiam fazer mais nada, porque a vida e a morte estavam nas mãos de Deus. E Faraó não teria poder, porque Faraó ele era tido como um Deus, o Deus Sol do Egito, o Deus Ra, o Deus que era o maioral, o Deus que estava acima de todas as coisas. Mas Faraó não podia contra Deus. Faraó não podia fazer nenhuma manifestação que pudesse trazer a vida novamente, porque a vida está nas mãos de Deus. E quando Deus fala, eu passarei pela terra do Egito, agora Deus está dizendo que não vai mandar Moisés fazer, ir até Moisés para falar acerca de qualquer praga, ou de instituir qualquer praga sobre o Egito, porque agora é o próprio Deus que vai passar pela terra do Egito, e ele vai tirar a vida dos primogênitos. Tanto é que quando o Faraó vê essa situação, o que Faraó faz? Vai embora, saia da minha terra, não queremos vocês aqui, E aí todo o povo do Egito chora a morte dos primogênitos e consecutivamente tira o povo de Israel, e manda o povo de Israel para o deserto, para o caminho do deserto, para o caminho da terra prometida que Deus havia dado, como herança para o povo de Israel. Então Deus ele institui, ele vem falando como ele queria, matar o cordeiro, pegar um cordeiro pequeno, segundo a cada família. Certamente já havia essa prática no tempo de Abraão, porque era uma prática já que era tida pelos pastores nômades no deserto. Os pastores nômades já faziam essa festa uma vez ao ano, para comemorar a produtividade das suas ovelhas. E agora Deus está dizendo como é que ele queria fazer. E ele diz para o povo: olha, será assim, pega um cordeiro, esse cordeiro será por família. Se a família for pequena, você vai dividir com a outra família, e você vai comer desse cordeiro, terão que comer com a sandália dos pés, com o longo vestido, já se preparando para a saída, para a Páscoa, para o Pessá, para sair do Egito e para conquistar a terra prometida. Então Deus vem trabalhando isso, Deus vem instituindo a Páscoa, mostrando para Israel que haveria um dia que eles lembrariam como um estatuto perpétuo pelos séculos dos séculos. E é o que acontece até hoje, porque é uma tradição judaica, hebraica lá, porque foi uma forma que Deus utilizou para tirar o povo do Egito. Mas quando, no decorrer da história, no decorrer da caminhada, quando chega lá em Cristo Jesus, a gente vai ver o próprio Jesus utilizar do mesmo sentido da festa pascal
pascal para dizer acerca da liberdade que a sua morte traria ao seu povo, né? Então foi necessário que Deus fizesse isso para que o povo estivesse preparado para sair da terra do Egito. Lá no livro de João, no capítulo 2 de João, capítulo 1 de João, no verso 29, a gente vai ouvir aqui João no capítulo, o profeta João, né, falando acerca da Páscoa, acerca de Jesus Cristo. E João, ele foi um homem separado por Deus, né? João foi um homem separado por Deus, e João, durante toda a sua caminhada, ele foi preparando no deserto, né, a Israel, né, chamando eles para arrependimento, chamando eles para uma mudança de comportamento, né, para uma nova mentalidade, para um novo entendimento acerca do reino de Deus. João estava falando acerca de Jesus, ele estava falando de um reino que seria inaugurado por Cristo Jesus, um novo tempo que seria inaugurado por Jesus. Ele é o profeta pré-aliança, né? Ele vem preparando o terreno para que Jesus pudesse chegar, para que o Cordeiro pudesse entrar em cena para trazer a libertação para o povo. E aí, João 1:29, a gente vai ver João dizendo o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é como se João estivesse falando para o povo de Israel, né, voltando ao passado e fazendo eles entender que assim como Deus instituiu a ceia lá no Egito, agora Deus estava trazendo, né, Deus instituiu a ceia lá no Egito, a Páscoa lá no Egito, né, matando o cordeiro por família. E agora, né, porque o cordeiro se tornou o símbolo pascualino, né, o símbolo da passagem, o símbolo da preparação, porque através do cordeiro eles estariam sendo alimentados pela carne, e o sangue desse cordeiro que estava sendo morto lá no Egito seriam passados nos umbrais da porta, e quando o anjo do Senhor, ou quando o próprio Deus descesse e passasse pelo Egito, não seriam afetados aqueles que tivessem a marca do sangue nos umbrais das portas. Instituição de Deus falando. E aqui João, ele está dizendo, né, ele está trazendo à memória do povo de Israel a figura do cordeiro que foi morto lá no Egito, para que o povo fosse livre, para que o povo saísse da escravidão do Egito para herdar a terra prometida. E quando ele vê Jesus, ele consegue enxergar esse cordeiro pascal, ele consegue enxergar a figura daquele que haveria de trazer agora, não um movimento de libertação, mas principalmente um movimento para a salvação. É a inauguração de um novo tempo, é a inauguração do reino de Deus que estava prestes a iniciar. E João, quando bateu o olho em Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele entendeu que a partir dali o seu ministério estava se fundando e estava inaugurando um novo tempo, e esse tempo, né, a partir de Jesus Cristo, porque foi a partir dali, né, o texto é muito claro, que a partir dali Jesus entra em cena, porque foi no batismo, né, ali quando João recebe Jesus para o batizado, né, e ele então vê os céus se rasgarem, né, uma bomba,
o Espírito em forma corpórea descer, e uma voz que bradava em alto som: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E ali, a partir dali, Jesus dá início ao seu ministério e também início ao seu reinado. Então, um novo momento da história. Porque se o cordeiro lá no Egito tinha um significado da passagem, né, do Egito para a terra prometida, agora Jesus, como cordeiro, ele tinha o significado da passagem da morte para a vida. E é por isso que João, lá aqui no próprio capítulo de João, no capítulo 1, no verso 12, ele fala isso. E ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E ele então, ele alarga, né? Ele alarga a expectativa. Não era agora só para os judeus, não era só para aqueles que eram considerados como herdeiro da promessa, mas agora ele está dizendo que era passado para todos aqueles que crescem no seu nome. E Jesus tem esse entendimento. Então, Lucas, no capítulo 22, a gente vai ver o Senhor Jesus preparando, né, a sua despedida com os seus discípulos. Lucas 22, a partir do verso 7. Olha o que diz o texto. Ora, chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia imolar a Páscoa, ou seja, que devia se preparar, né, a Páscoa. E Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Perguntaram-lhe eles: onde queres que a preparemos? Respondeu-lhe Jesus: quando entrardes na cidade, saí-vos-á ao encontro um homem, levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar, e direis ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, e fazei os preparativos. Aí fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo o que lhe dissera, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele e os apóstolos, e disse: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comereis mais, até que ele se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice, e tendo dado graças, disse: tomai e reparte entre vós, porque vos digo que desde agora não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu, e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão que me trai está comigo à mesa, porque na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas é daquele homem por quem é traído. Então eles começaram a perguntar entre si quem seria, qual deles seria o que ia fazer isso. Mas vamos aqui até o verso 20, em que Jesus ele ali ministra a
sua ceia, né? E é interessante que Jesus ele determina para que eles saiam dali, né? Eles perguntam aonde, né? Onde o Senhor quer que a gente faça? Olha, sai daqui. Quando vocês chegarem lá no final da aldeia, um homem vai estar com um cântaro de água, carregando um cântaro de água, e segue até que ele chegue à casa, né? A uma determinada casa. Isso tem uma implicância tão grande, meus irmãos, porque Jesus ele não determinou a casa de fulano, mas ele falou: ide, segue, né? Vai até a casa, aonde ele entrar, né? Aonde ele entrar, ali você celebra a ceia, né? Pergunte onde é que está o cenáculo. E ali a gente entende, né, que Jesus ele poderia estar na casa do João, na casa da Maria, na casa do José, na casa do Tiago, em qualquer casa, mas ele sabia aonde haveria de celebrar a ceia. Quando ele olhou para nós, ele sabia aonde seria celebrada a ceia, em nossos corações, em nossas casas, na nossa habitação. Então somos gratos ao Senhor e somos felizes, porque quando ele olhou, né, para nós, ele falou assim: aqui vai ser celebrada a ceia. E começou a partir daí. Então nós somos agraciados por Deus, porque em cada casa nossa, né, em cada casa aqui representada, é o lugar onde talvez aquele homem poderia ter entrado com um cântaro de água. Somos agraciados pelo Senhor por inúmeras vezes, mas quando a gente traz essa realidade à nossa mente, a gente entende que Ele só mandou que seguisse um homem. Segue aquele homem, aonde ele entrar. Ele não perguntou se seria na casa de uma autoridade, ele não disse se era na casa de um homem rico, ele não disse se era na casa de um homem pobre, ele simplesmente mandou que eles o seguissem, e aonde ele entrasse, ali era um lugar para entrar, para ter a ceia do Senhor. E quando ele estava sentado com os seus discípulos, ele então deu uma nova versão para a Páscoa. Ele começa então a dizer, né, que agora aquela Páscoa seria diferente. Ela não seria mais comida da mesma forma como se comia tradicionalmente em Israel, porque ele estava, a partir dali, inaugurando um novo tempo, inaugurando, né, um novo reinado. O reino de Deus definitivamente estava posto sobre a face da terra, estava inaugurado sobre a face da terra, porque a partir da paixão de Cristo, a partir da sua morte, então nós não só ganhamos a libertação, a saída, né, do Egito para a terra prometida, como agora nós temos a expectativa de que nele nós teremos muito mais do que isso, e teríamos a salvação em Cristo, porque é na figura do Cordeiro Pascal, aonde estivesse a marca nos umbrais do sangue de Cristo lá no Egito, agora ele está dizendo que aquele que bebesse do seu cálice estava provando de um novo pacto e uma nova aliança em Deus, que é o que acontece conosco. Porque quando nós viemos para o Senhor e que nós o aceitamos, nós passamos a beber de um novo pacto, né? O pacto da nova aliança em Cristo, que é, né, na figura do fruto da videira, na figura do seu sangue. É por isso que a gente ceia. É por isso que a ceia é um memorial. É como se a gente voltasse no passado, sentasse àquela mesa, naquela casa que ele mandou seguir, aonde o homem entrasse, sem saber aonde seria. É por isso que quando nós entramos e sentamos nessa mesa, nós podemos desfrutar dessa doce presença espiritual do Senhor Jesus. Não que a ceia, como muitos dizem por aí, que ela tem, né, o símbolo, que ela se torna o corpo e o sangue de Cristo, né? Algumas igrejas
algumas religiões pregam isso, que quando se consagra os elementos da ceia, se torna, né, o corpo e o sangue de Jesus. Mas não é isso que Jesus disse. Jesus disse para fazer em memória dele. E quando nós participamos então da ceia, nós estamos trazendo esse reino, né, a certeza desse reino, a convicção desse reino para dentro de nós, porque agora nós estamos fazendo na memória dele, participando do cálice, né, que é a figura do seu sangue, e é o que nos torna diferentes, meus irmãos, né? É o que nos torna diferentes, porque a vida eterna, mesmo que o anjo da morte passe, ela não vai nos causar mal, pelo contrário, ela vai nos levar para a terra prometida. Essa tem que ser a nossa convicção. O anjo da morte já não nos dá um caminho de tristeza e de dor como deu para os egípcios, né? Mas quando passa, o Senhor passa pelo seu arraial, né? E ali ele leva alguns dos seus. A Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então nós participamos da ceia. É por isso que a gente, quando a gente vai cear, a gente não pode, por questões muitas vezes meramente religiosas, não participar da ceia, né? Às vezes a gente se olha, a gente sai de casa, né? Discute com a mulher, discute, né? Briga com o cachorro, briga com o papagaio, briga com, né? O vizinho passa um rato de olho na gente, aí a gente sai de casa, não, hoje eu não vou cear porque eu não estou bem. Não, a gente ceia porque a gente está cumprindo a ordenança do Senhor e estamos participando, renovando a aliança do nosso Deus, de que Ele disse que quando nós participássemos, nós estaríamos lembrando da nova aliança que Ele faz com os homens. É por isso que nós temos que cear, por isso que nós temos que participar da ceia, justamente para que nós tenhamos essa convicção forte e ardente no nosso coração, de que mesmo passando por alguma situação na nossa vida, o nosso Deus, Ele é poderoso para nos garantir a vida eterna. Então, se a Páscoa garantiu, né? Se a Páscoa garantiu para os judeus a libertação do Egito para a terra prometida, lá em Lucas, no capítulo 22, essa Páscoa nos garante, né, a libertação e para a vida eterna, porque agora nós estamos comendo e bebendo, né, o simbolismo do corpo e do sangue de Cristo que seria vertido na cruz do Calvário, na sua paixão. E o próprio Jesus diz isso, né? O próprio Jesus, ele fala sobre isso. Ele diz assim: olha, então ele vos mostrará o grande cenáculo mobiliário e fazer os preparativos, né? E no verso 15 ele diz assim, no verso 14 ele diz assim: é chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, com ele os discípulos, e disse: tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa antes da minha paixão, pois vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice e tendo dado graças, disse: tomai-o e reparte entre vós, porque vos digo que desde agora não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Isso fazia parte da paixão dele, da morte da cruz. E ele fala: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Deus havia selado o pacto lá
no Egito, prometendo que não morreria quem estivesse com os umbrais marcados pelo sangue. Mas aqui Jesus fala: este cálice é o novo pacto do meu sangue, que é derramado por vós. Então há um novo pacto, foi derramado sangue. Agora esse sangue não seria mais, um sangue que seria passado pelos umbrais das portas, mas seria a memória de que aquele sangue foi vertido para a vida eterna, para a nossa vida eterna, para a inauguração de um novo reino, de um novo tempo para o povo de Israel. Nós fazemos parte desse novo tempo, irmãos, porque assim como João anunciou lá no capítulo 1, no verso 12, que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então ele está dizendo que esse pacto ele foi feito não só para os judeus, mas para todos aqueles que crescem no seu nome. E nós fazemos parte desse povo que crê no nome do Senhor Jesus. Nós fazemos parte desse povo. E a partir daí, meus irmãos, é pelo sangue de Jesus é que nós encontramos a libertação para os nossos pecados. É pelo sangue de Jesus que nós encontramos o poder para a vida eterna. É pelo sangue, é pela carne que foi dilacerada na cruz do Calvário, que trouxe cura sobre as nossas enfermidades, é que nos coloca numa condição espiritual, diferente dos demais, porque nós passamos a ter a certeza e a convicção de que nós fazemos parte desse pacto, desse novo pacto, que é o corpo de Cristo, o Cordeiro Pascal, aquele que João bateu no olho e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, que nós possamos a cada dia dar um sentido diferente para a nossa Páscoa. Irmãos, é importante que a gente faça isso, que a gente entenda os fundamentos da Páscoa. Tem pessoas que falam assim, quando pensa em Páscoa, já pensa logo em ovos de chocolate, pensa logo no coelho, pensa logo nas figuras que o mundo foi criando para celebrar a Páscoa. Mas o verdadeiro sentido não é esse, porque o verdadeiro sentido é a passagem da morte para a vida, da libertação do Egito para a terra prometida. Então esse é o verdadeiro sentido, e nós temos que nos apossar desse sentido, nós temos que nos apossar desse pensar, dessa passagem, que o Senhor aqui expressa no livro de Lucas. Amém? Deus, Ele é por nós, e a Bíblia diz: se Ele é por nós, quem será contra nós? E nós então devemos nos alegrar nisso e saber que a Páscoa ela tem um sentido muito mais abrangente, que nos envolve de tal forma que nos faz entender o quanto somos especiais para o Senhor, o quanto somos preciosos para o Senhor. E quando nós entendemos isso, eu tenho certeza, que a nossa visão acerca da Páscoa será diferente. Amém? Vamos colocar de pé.